Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Nos últimos episódios, nós falamos a respeito dos pré-reformadores. Estamos caminhando na direção da reforma da igreja, porque os pré-reformadores foram precursores da reforma. Mas nós vamos abrir um parênteses, ou uma lacuna, para falar de alguns eventos que ocorreram no decorrer da história do cristianismo, de grande importância, que vão ajudar os participantes a compreender melhor esses acontecimentos que muitas vezes são citados. Logo em seguida, então todos vão entender que nós estamos abrindo uma lacuna para falar desses acontecimentos, depois nós retornaremos para falar da reforma. Estão presentes conosco aqui para a apresentação do programa o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz, Senhor, a todos. E também o pastor Serlon, historiador, professor de história. A paz, senhoras e irmãos. Neste episódio, nós vamos falar do catolicismo. Mas vamos dizer que desde Jesus até a reforma religiosa, havia uma única igreja, que passou por várias fases, conforme já exposto abundantemente nesse programa. A Igreja Única passou a se chamar católica, do termo grego católicos, que significa universal. O sentido era que era uma igreja universal, uma igreja única, que defendia os preceitos bíblicos, que no decorrer da história não aconteceu dessa forma. Após a queda do Império Romano do Ocidente, ela se tornou a principal instituição unificadora da Europa, passando o Papa a exercer grande poder sobre reis e imperadores. A Igreja controlava territórios, que eram estados pontifícios, e tinha enorme poder econômico e social. Os mosteiros preservaram o conhecimento antigo e atuaram na educação, agricultura e assistência social. Então, nós vamos falar agora, de forma mais abrangente, do catolicismo. Mais uma vez, lembrando que o termo católico significa universal, representava a igreja que se pretendia guardar os preceitos bíblicos e que, no decorrer da história, tal coisa não sucedeu. Vamos pedir aqui ao pastor Luiz Eugênio que dê partida neste programa falando do catolicismo. Bom, meus irmãos e amigos aqui, vamos aqui fazer uma reflexão sobre o catolicismo, né? O catolicismo surgiu no ano 325 com Constantino, né, no Concílio de Nicéia, e esse nome catolicismo romano, né? O nome catolicismo romano não existia antes, surgiu com o Concílio de Nicéia. E lembrando também que ele recebeu esse nome, praticamente foi 381 com Teodósio, né? Teodósio. Então não surgiu, primeiro ponto que eu queria lembrar é que o catolicismo não surgiu no ano com Pedro, lá no início da igreja, nada disso. Aliás, é um assunto que é importante lembrar que Pedro nunca esteve em Roma, Pedro. Né? Ele fala que Pedro é primeiro papa em Roma, então isso aí não tem comprovação nem histórica tem, nenhuma, né? Agora, alguns pontos muito polêmicos no catolicismo, que vamos observar o seguinte, por exemplo, a questão de purgatório. Purgatório, que eles pregam que as pessoas ficam um tempo lá antes de ir para o céu. E isso biblicamente não existe isso, né? Você vai ver aqui Jesus falando em João 5, 24, diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E você vai ver também Lucas 23, 43, quando ele diz assim, aqui com o ladrão na cruz, ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Não tem purgatório, não existe em lugar nenhum, nunca Jesus mencionou isso. E diz também Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado uma vez morrer, diz assim, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Então, todos esses versículos descartam esse negócio de purgatório que aliás, o catolicismo romano prega. Isso aí veio do budismo, certo? Isso é um pensamento budista que surgiu dentro do catolicismo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito forte no catolicismo e dá muitas polêmicas,
alguns apologetas católicos falam que não é bem isso, mas a gente vê que é. A questão da adoração a Maria. Maria, nós não podemos aqui falar mal de Maria, né? Que Maria foi uma mulher realmente exemplar, ela não é mãe de Deus, ela gerou Jesus, né? Jesus como homem, não é mãe de Deus, é a mãe de Jesus. Agora, eu gostaria de lembrar uns pontos, só esses 2 pontos por enquanto, Antônio Carlos, a questão por Maria. Você vai observar o seguinte, que o romanismo fala que não adora Maria, não adora Maria. Mas o que acontece? Não adoramos, veneramos. Você vai ver no dicionário Aurélio falando assim, o que é venerar? Venerar, o dicionário diz o seguinte, venerar é reverência, devoção, culto, adoração. A veneração é a mesma coisa, adoração. Só muda o termo, mas é a mesma coisa. Então, Maria, ela foi concedida com pecado. Porque aqui, Romanos 3:23, diz, todos pecaram. Então não tem ninguém que não tem pecado. Então é outro erro que eles cometem. Fala que Maria não tem pecado, Maria tem pecado. E outra coisa interessante lembrar, Maria, ela não exerceu mediação entre o pecador e Deus. Nunca exerceu e não teve esse exercício de mediação. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 2:5, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, não tem essa mediação de Maria, não existe isso. E por último, gostaria de lembrar o seguinte, que vai ver aqui em vários versículos, Maria teve outros filhos. Você vai ver aqui em João 2:12, os irmãos de Jesus, Mateus 12:46, falando dos irmãos de Jesus, 13:55-56, Mateus, falando dos irmãos de Jesus, Marcos 3:31, falando dos irmãos de Jesus, Lucas 8:19, João 7:3-5, até 10, e Atos 1:14, 1 Coríntios 9:5, Gálatas 1:19. Então, vários versículos falam que Jesus teve irmãos. Agora, a palavra grega para irmãos, ele fala que não é irmão, é primo. Isso aí é uma inverdade, porque a palavra grega para primos é uma coisa e para irmão é outra. Então, a Bíblia fala claramente no grego que era irmão mesmo, não tem nada de primo, não. Então, são variações. Nós não temos aqui que falar mal de Maria, mas temos que falar o seguinte, ela jamais pode ser reverenciada, adorada, coisa nenhuma. A adoração somente de Jesus, esse que é o grande problema. E você vai observar que alguns falam, não adoramos, reverenciamos, é a mesma coisa. Havia uma tradução do dicionário que é a mesma coisa. Né? Então é isso aí. Tem muitas outras coisas que poderiam falar sobre o catolicismo romano. Né? Bom, nós estamos abrindo ainda a nossa conversa, né? Começando só. Começando só. Então, eu gostaria de lembrar aqui que o pastor Isogênio falou que o catolicismo romano começou com Constantino, de fato, isso mesmo. Mas lembrar que a palavra católico já começou antes, não se referindo ao catolicismo romano, né? E católico é universal, né? É universal. Então, depois, ele se referiu a quando começaram a entrar, vamos dizer assim, as coisas que divergiam da palavra de Deus, da Bíblia. Com relação a Maria, eu gostaria de ler, possivelmente o pastor Serlon vai fazer alguns comentários aí. Depois tem que falar de Pedro ainda, né? Pedro. Vou falar de Pedro também. Mas falando aqui, já que você citou Maria, Maria, tem um texto aqui que Jesus, falando às multidões, o texto está em Lucas 11, 27 e 28, a palavra diz assim, e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste, falando a Jesus. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Outro texto. Jesus já contestou na hora, né? Já contestou na hora. Já profeticamente sabendo o que ia acontecer no futuro, né? Sabia. E outro texto é em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Vou até ler o verso 13 também para dar o contexto da situação. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos.
Então ela também perseverava em oração. E com relação à idolatria, não é? Adora, venera, tal. Em Êxodo a palavra diz assim, não farás, Êxodo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quer dizer, não é só de ter já é idolatria, só de fazer já é idolatria. Exatamente. Então, vou passar a palavra aqui ao pastor Serlon para dar continuidade ao Muito assunto. esclarecedor, né? E até acrescentaria mais um texto que corrobora, né, com essa questão de que Maria não tem esse papel que lhe foi dado pelo catolicismo. Texto de Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 47, quando ela diz, né, quando ela louva ao Senhor, tomada pelo Espírito Santo, ali gerando Jesus, e diz, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria não é salvadora, ela recebeu a salvação do Senhor. Agora, uma coisa muito assim interessante, a Igreja Católica, né, a origem da palavra católica está muito bem apresentada, ela se estabelece com base em uma estrutura que tinha como fundamento o Império Romano. É a Igreja Católica Apostólica, que reivindica para si a autoridade dos apóstolos romana. E é uma igreja que, na verdade, carrega para dentro de si uma série de rituais, uma série de aspectos que vêm do romanismo. Um dos títulos que o Papa passou a atribuir, né, a si, que passaram a ser, né, auferidos a ele, foi o título de Sumo Pontífice. Essa palavra pontífice, ela vem do latim, que quer dizer ponte. Olha só, aquele que faz a ponte, como se o Papa estivesse ali na função de fazer a ponte, a ligação, a mediação entre os homens e Deus. E o texto lido pelo pastor Luiz Eugênio, né, lá em 1 Timóteo, pastor Luiz Eugênio, 1 Timóteo 2, versículo 5, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, né? Então, essa expressão sumo pontífice, ela vem justamente para ocupar um lugar que é de Jesus. O que nós percebemos claramente? Que o sistema romano, o sistema católico, ele foi cada vez mais tirando a centralidade de Jesus no papel de Salvador e acrescentando, né, outras pérolas, né, outros nomes que possam ser invocados, que possam fazer o papel que é de Jesus, Maria, Pedro, né, do qual o pastor Luiz Eugênio que vai falar. Então a igreja foi cada vez mais se afastando do profético, abrindo lugar para questões que têm origem no paganismo, que tem origem no paganismo romano, mesclando isso gradativamente por meio da filosofia, por meio da teologia. E aqui que fique claro, né, nós não temos nenhum tipo de inimizade com a filosofia, com o conhecimento filosófico, mas aquilo que a filosofia foi, naquilo em que a filosofia foi instrumentalizada para inserir esse desvio do profético. E cada vez mais a igreja foi se tornando uma instituição política. Nós vamos ver a igreja cada vez mais reivindicando para si o papel de governante do mundo. Não é uma igreja serva, mas é uma igreja senhora. O aspecto econômico, a igreja adquirindo terras. Quando Lutero começou a reforma protestante, ela começou em 1517, a igreja era dona de aproximadamente 1/3. Há autores até que falam de quase metade das terras da Europa era da igreja. A igreja se apoderou, né, do poder social. Praticamente só havia instrução, educação dentro da igreja. Uma Europa esmagadoramente ignorante, analfabeta, que não tinha acesso ao conhecimento, que era enclausurado pela igreja. Uma igreja que inclusive justificava situações de exploração social, dizendo que havia uma sociedade de ordens organizada segundo a ordem de Deus. Então observemos como foi extravasando esse poder da igreja, assumindo o papel que nunca foi o desejo do Senhor Jesus para a sua igreja. Tanto é que Jesus, né, tendo ali o diálogo com Pilatos, no capítulo 18 do Evangelho de João, no versículo 36, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, mas cada vez mais a igreja ela assume um papel de se pretender na posição de governante do mundo. Isso, inclusive, vai gerar, como nós veremos no próximo programa, embates
com o chamado poder temporal. Quando nós falamos do nome poder temporal, é o poder político, estatal, né? A igreja vai ter problema com o imperador do Sacro Império Germânico, com o rei da França, justamente por essa pretensão dela de governar o mundo. E os companheiros, né, citaram aqui alguns dos inúmeros desvios da igreja nesse período, por exemplo, a questão do purgatório. E é até interessante, né? Tem um historiador francês, Jacques Le Goff, que é uma grande referência como historiador medievalista. Ele tem um livro chamado A Bolsa e a Vida, onde ele associa o surgimento do purgatório ao fato de que a igreja condenava as atividades de comércio e de usura, que era empréstimo do dinheiro a juros, só que aqueles burgueses, aqueles comerciantes que praticavam essas coisas e faziam grandes doações para a igreja, que inclusive financiaram a construção daquelas catedrais góticas da Baixa Idade Média, eles acabavam recebendo aí uma alternativa da igreja. Ele fazia uma atividade que era condenada pela igreja, né, emprestar dinheiro a juros, o comércio visando o ganho, e a igreja recebia uma doação dele. Então, tipo assim, bom, esse camarada ele não merece ir para o inferno, mas também, né, não pode ir para o céu porque praticou isso. Então, cria-se essa alternativa, o purgatório, como um lugar espiritual onde a alma vai sofrer, vai purgar os seus pecados para depois ir para o céu. Isso não tem nenhum fundamento bíblico. Assim como a doutrina da transubstanciação, que também se estabelece no período medieval. A ideia de que o pão, no momento da Eucaristia, se transforma no corpo de Cristo, da mesma forma, o vinho se transformaria no sangue de Cristo. Isso é também uma outra coisa que entrou nesse período. Então, a cada missa haveria uma repetição do sacrifício de Cristo. Nós temos até hoje no Brasil um feriado religioso em menção a isso, né? Um feriado ali em meados do ano que está relacionado a isso. Então, são uma série de situações, tal qual aquele fermento que foi introduzido nas 3 medidas de farinha, numa das parábolas do reino que Jesus contou, né? Esse fermento que vai entrando e que vai descaracterizando o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Amém. Exato. E nós temos, ainda fazendo referência à questão da idolatria, nós temos aqui, às vezes tem algum romano que alega o seguinte: não, mas Deus mandou construir uma serpente de bronze para, quando foram mordidos pela serpente, para ele ser curado, né? Mas só que é o seguinte, aqui vai ver em Reis 18, segundo Reis 18, versículo 4, diz assim, ó, vou ler aqui, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos e fez pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, lhe chamaram Neustã, ou seja, a serpente ali foi levantada por orientação de Deus, mas quando eles começaram a queimar incenso, a adorar a serpente como fosse uma idolatria, Deus mandou destruir. Então, aqui você veja que já foi destruído. E qualquer situação como essa, às vezes a pessoa vai justificar, mas Deus mandou fazer isso. Quando Deus não mandou fazer nada para adoração. Ali um caso, quando houve essa adoração, Ele mandou destruir. E outro caso importante lembrar é a situação de Pedro. Pedro, já falamos que nunca esteve em Roma, embora fala que lá iniciou o papado com Pedro. Pedro nunca foi papa. Aliás, já falamos no programa anterior que Jesus falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é pedra, é a palavra que ele disse, né? Que Jesus, quando ele falou sobre Jesus falou aquilo. Então, Cristo, o Filho de Deus vivo. É ali que edificarei a igreja. Primeiro. Segundo, Pedro nunca foi casado. Ele foi casado, né? O Papa não é casado, Pedro era casado. Aqui você vê que Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então aqui, se tem sogra, ele é casado. Aqui em Mateus 8, 14, 15, fala que Pedro era casado, que a sogra estava com febre, não estava? Isso. Você vai ver que Pedro, ele não era rico financeiramente, era pobre, né? Você vai ver aqui em Atos 3, 6, que ele era pobre, não era rico, Pedro. Outra questão, você vai ver aqui em Atos 10, 25 a 26, que Pedro, ele não aceitou ser adorado. Cornélio chegou ali, falou: não, nada disso. E também Pedro, outra coisa, Pedro era repreensível. O apóstolo Paulo chamou a atenção de Pedro aqui em Gálatas 2, 1 a 14, chamou a atenção, porque Pedro era repreensível. Quem vai ter coragem de chamar a atenção do Papa hoje? Algum deles vai ter coragem? Então, tudo isso. Então, são características que Pedro nunca foi Papa, coisa nenhuma, nunca foi Papa, invenção por isso aí. Historicamente, quer ver também que não foi. Pedro não foi, não tem nada a ver com isso. Pedro foi um homem simples, mas um evangelista que Deus usou muito
para fazer a obra dele na época, né? Deus usou muito. E tem outras questões que nós vamos levantar, não dá tempo aqui, mas podíamos falar sobre a questão também da questão que o catolicismo romano diz o seguinte, ó, que a palavra de Deus, a história da igreja diz o seguinte, ó, tudo ensina que não devemos aceitar 66 livros. Eles concluíram o livro a mais, por quê? Eles falam que a tradição da igreja está em pé de igualdade com a palavra. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala aqui que, em 1 Coríntios 4, 6, Apocalipse 22, 18, que não ir além do que está escrito. Não pode a tradição romana ser mais importante que a Bíblia, né? Não tem condições disso aí. Então, exatamente por isso que coloca os dogmas como algo mais importante que a palavra. E outra coisa importante aqui, a palavra de Deus diz o seguinte, que você, é uma coisa até que é a questão de orar, pedir, aqui, por exemplo, ela pede para a questão para Pedro, para João, para José, para não sei quem, então, ou seja, a invocação, podemos dizer isso aqui como fosse uma invocação de pessoas que já foram, né? Isso aí a Bíblia não recomenda isso. E outra questão, o batismo é a confirmação da fé e não confirmação meio de salvação. O batismo não é para salvação de ninguém. Então, o batismo é importante, Jesus mandou, mas não é um batismo que vai salvar ninguém. Então, todos esses detalhes nós vamos observar. Por exemplo, o livro que foi incluído na Bíblia, os livros incluídos, por exemplo, Baruque, ele diz que Deus ouve oração de mortos, Baruque, né? Tem aqui para Macabeus, ele pede desculpas pelos erros cometidos, Macabeus 15, 36, 39, e Baruque 3, 4 fala sobre a oração aos mortos. Então, a Bíblia não ensina nada disso, é tudo surgimento católico romano. E lembrando que a salvação, não existe salvação por boas obras, a salvação é somente em Jesus, aceitar Jesus como Salvador para ser salvo, e não boas obras, não vai salvar ninguém. E tudo isso falando de Jesus como único mediador, vários tópicos que realmente nos leva a distanciar do catolicismo romano, né? Nós estamos com o nosso tempo dentro do nosso regulamento, né? Isso. Expirando. Apesar de nós estarmos dentro do programa, nós vamos avaliar se nós teremos mais um episódio sobre o catolicismo ou se nós já podemos dar por encerrado esse tema. Tenho que falar sobre o papado ainda, né? Temos. Mas eu queria falar só uma observação sobre os irmãos de Jesus. Isso aqui é um tema importante, Antônio Carlos. Aqui você vai observar no original grego aqui, a palavra para irmão e para primos. Sim. Eles falam que aqueles textos que falam sobre irmão não é irmão, é primo. Mas só que tem uma diferença, olha só. O grego, a palavra adelphos é usada para irmãos. E a palavra, por exemplo, adelphi e anépolis, anepsius, isso aqui é para primos. E tem também outra palavra aqui, sugênesis. Essas palavras têm diferença. Então, você vai ver no grego original, quando fala de irmão de Jesus, está falando de irmão mesmo, falando de primo, não. É só você orar o original grego, que a palavra ali é para irmão, não é para primo. Porque quando alguns romanos falam que ali é primo de Jesus, não é primo, ele é irmão de Jesus. Então, até que o texto, é só olhar o original, você vai ver que o original está falando de irmão, não de primo de Jesus. Então, Maria teve outros filhos, não foi só Jesus, né? Sim. Então é isso. Bom, então nós vamos dar esse episódio, esse tema do catolicismo como encerrado. Podemos fazer alguma inserção nos demais episódios e gostaríamos de encerrar falando que não temos nenhuma intenção de criticar religião nenhuma. Nós estamos examinando aqui a nossa vida, buscando a vida eterna. E que a igreja era uma só. Nós também, através dos nossos ancestrais, estávamos lá também. A igreja também era nossa, mas houve muitos erros cometidos e que precisam ser consertados em favor da nossa vida eterna. Uma ocasião, Jesus falando aos fariseus, ele disse assim: examinais as escrituras, está em João 5,39, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, é o nosso objetivo, e são elas que de mim testificam. Então é importante examinar as escrituras para verificar
quais são as coisas que agradam a Deus e que estão dentro do seu propósito. Amém. Nós damos aqui por encerrado este episódio, agradecendo a presença dos irmãos, a presença aqui dos que participam conosco do programa, pastor Luiz Eugênio Amém. Pai do Senhor a e todos. pastor Serlon. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.